Olá pessoal, vamos dar sequência aqui ao nosso estudo de Sociologia, dando continuidade ao nosso conteúdo acerca de trabalho, tá bom? Então nós vimos anteriormente que o trabalho ele era exercido pelas classes menos privilegiadas, né? Pelos servos, pelos escravos. Depois, com o advento da Revolução Industrial, nós começamos a ter o empregado, né, que deixou de ser o artesão para fornecer a sua mão de obra para o burguês, dono da indústria. Falamos também, pedi para vocês elaborarem uma pesquisa a respeito de Marx, Weber e Durkheim, o que eles diziam sobre o trabalho. E hoje a gente vai dar sequência falando um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então, gente, vocês devem ter percebido que o trabalho ele é muito importante para o desenvolvimento da sociedade de uma maneira em geral e para o desenvolvimento individual de cada um, uma vez que é através do trabalho que nós conseguimos suprir as nossas necessidades, né? A necessidade de alimentação, de moradia, de instrução, não é? Então, o que acontece? Muitas coisas, muitos dos efeitos do trabalho estão relativos ao consumo, são relativos ao consumo. Porque a partir do momento em que eu trabalho e que eu tenho renda e que eu tenho dinheiro e que eu produzo alguma coisa, eu vou querer consumir, eu vou querer fazer parte da cadeia de consumo também, né? Isso é uma coisa legal, é um ponto positivo do trabalho, mas também é um ponto negativo. Por quê? Muitas vezes a gente se depara com aquela expressão, eu preciso muito disso. Quem já não falou isso alguma vez na vida? Preciso muito disso. Na realidade, não é que você precisa muito disso, você quer muito isso. É um desejo. E muitas vezes esse desejo ele é motivado pela publicidade, pela indústria cultural e pelo modo capitalista de ser da sociedade como um todo hoje, né? E de todos dos três pensadores que eu pedi para vocês analisarem, o que tratou isso de uma forma um pouco mais aprofundada e que trouxe perguntas interessantes foi o Karl Marx, tá bom? No nosso caderno do aluno, nós temos aqui 3 perguntas para responder com base em tudo que a gente já viu, tá bom? E quais são essas perguntas? Qual é o trabalho, qual é a tarefa que eu vou deixar para vocês para essa semana? Pesquisem e anotem no caderno de vocês o significado dos termos mais-valia, capital, alienação, fetiche de mercadoria e modo de produção. Esses termos eles foram cunhados pelo Karl Marx para explicar um pouco da relação capitalista de trabalho. É bem interessante. Escolha também um produto da indústria cultural que esteja associado ao conforto, status, moda, etc. Algo que você valoriza, considere importante, mas não necessariamente essencial. Olha aqui a pergunta. Quantas vezes a gente já não falou, eu preciso muito disso, e na realidade não é que eu preciso. Eu quero porque eu sou estimulado a querer de alguma forma. E quem nos estimula é a indústria cultural, é a mídia de massa, é toda uma questão capitalista que está por trás, tá bom? Terceira questão, o terceiro ponto é, analise a oferta desse produto pela indústria cultural a partir da aplicação dos conceitos investigados e faça um pequeno relatório. Então, a gente vai voltar lá atrás na relação de trabalho do Karl Marx, do Weber e do Durkheim. Vamos ver como eles
explicaram a relação de trabalho e os efeitos disso na sociedade de uma maneira em geral. E, gente, mais detalhadamente no Karl Marx, tá? Não é porque nós vamos valorizar o pensamento do Karl Marx como ferramenta ideológica na cabecinha de vocês, não é isso. É porque o Marx, ele elaborou um pensamento crítico muito interessante a respeito de como a indústria e de como o capitalismo age para transformar aquilo que a gente não precisa em algo que a gente precisa, né, ou pensa que precisa, e também a relação de quanto aquilo vale e de quanto aquilo e quanto que a gente paga por aquilo, e como é desigual essa relação em quem produz, quem trabalha e quem é o dono do negócio em si. Então é muito interessante a gente ver, é muito interessante a gente saber, a gente estudar. Porque quando a gente estuda, quando a gente desenvolve o conhecimento, nós temos uma capacidade maior de desnaturalizar o aspecto, de olhar criticamente para aquela situação e desenvolver uma nova forma de raciocínio, uma nova forma de pensar, tá bom? Então vamos voltar lá no trabalhinho, olha só, quem fez, maravilha, quem não fez, tá aí uma oportunidade de fazer de novo, até porque precisa disso para elaborar essa nova matéria aqui, tá bom? A gente precisa entender como a relação de trabalho é importante e de como ela vem impactando a sociedade ao longo do tempo, viu, gente? E isso diz respeito diretamente ao nosso dia a dia, tá bom? Como a sociedade está hoje nas relações de trabalho, tá bom? Então, olha lá. Vamos fazer essa pesquisa, vamos colocar no Classroom ou me devolver pelo WhatsApp. Qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou sempre à disposição, tá bom? Me chamem, me procurem, não tem problema nenhum, muito pelo contrário. Eu gosto quando vocês me procuram para tirar dúvidas, tá bom? Vamos lá? Vamos dar sequência ao nosso trabalho, literalmente. Vamos desenvolver um trabalho intelectual a respeito disso, porque sem dúvida nenhuma vocês vão ter, a partir desse conteúdo, condições de encarar de uma outra forma as relações de trabalho e o impacto da indústria cultural e do capitalismo nas nossas vidas, no nosso dia a dia, tá bom? Hoje é um vídeo de explicação bem mais curtinho, porque a gente já tem caminhado pro assunto. Na nossa próxima aula eu explico melhor o que significam esses termos: o mais-valia, o capital, a alienação, o fetiche de mercadoria, tá bom? E o modo de produção. Tá joia, gente? Vamos lá e até a nossa próxima aula.